Bom dia, boa tarde, boa noite a você, nosso ouvinte. Eu sou o Antônio, tenho 16 anos e estou no segundo ano do colégio no Chapecó. Opa, ouvintes! Eu sou o Luiz, tenho 15 anos, também estou no segundo ano do ensino médio do colégio no Chapecó. E é com um imenso prazer que nós damos abertura ao primeiro episódio desse recém-inaugurado Colégio UnoCast. Esse podcast ele é uma resposta para uma série de atividades desenvolvidas pelo terceiro ano do colégio, na Semana do Meio Ambiente, pelo itinerário formativo de saúde e meio ambiente. Tinha como objetivo, levantar essas proposições de incentivo para o desenvolvimento de certas habilidades com relação à vida terrestre. Isso aí. Então aqui no Colégio NoCast a gente espera que seja palco para diversos temas, discussões do nosso interesse dos estudantes do Colégio Uno quanto o seu ouvinte, Então eu e o Luiz somos contemplados para seus mediadores nesse primeiro momento do primeiro episódio, mas a gente conta com uma equipe muito grande de mediadores, então sempre vai ter uma rotatividade de equipe, então não vai ser sempre a nossa voz que vocês vão ouvir aqui. Então, como é para ser uma série de assuntos da atualidade, a gente vai começar a nossa série de temas falando sobre o desenvolvimento sustentável e o papel decisivo das ODS na transformação social. E é claro que para isso a gente não estaria aqui sozinho nesse primeiro momento. Para a gente ter esses debates mais bem estruturados, a gente vai trazer especialistas que vão tornar a nossa discussão bem mais interessante, mais embasada. A gente está aqui com as convidadas, a professora Andréia de Almeida Leite Marroco, professora do curso de Direito e do Programa de Mestrado em Direito e pró-reitora da Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da Uno Chapecó, e a Fabiane Chonel Roman, assistente social da Uno Chapecó, responsável pela comissão e projeto de extensão ODS Uno Chapecó. Agora vamos abrir o espaço para que vocês se apresentem. Sejam muito bem-vindas ao Colégio UnoCast. Olá, Luiz. Olá, Antônio. Alô a todos que nos ouvem, os espectadores. Primeiramente, dizer que é uma alegria estar aqui com vocês e também parabenizar o Colégio Uno Chapecó e pela iniciativa de promover o UnoCast e tratar de assuntos que, pelo que a gente observou, serão de suma importância para todos, para toda a sociedade. Muito obrigada pelo convite. Isso mesmo, Antônio, Luiz. Meu nome é Fabiane, como já me apresentaram. Também gostaria de parabenizar o Colégio Uno, parabenizar a vocês e a todos que estão na organização. E é, com certeza, de grande importância esse tema e todos os demais que vocês vão trazer para cá, Esperamos poder contribuir aí, professora Andréa, pouquinho com essa discussão, com esse diálogo. Exatamente. Então aqui eu só queria dizer para vocês, já muito obrigado também pela presença. E eu queria também falar que é um espaço aberto para discussão, então podem ficar bem tranquilas quanto às perguntas que vão ser feitas, as respostas também podem ser bem abertas. E para começar contextualizando, os nossos ouvintes, os nossos espectadores, eu gostaria de pedir a vocês como vocês definiriam os princípios por trás da Agenda 2030 e a relação das ODS com a Agenda 2030. Muito bem, então vamos partir para o assunto principal da tarde, Primeiramente, dizer a vocês que a Agenda 2030, ela é um plano de ação proposto por mais de 192 países. Obviamente, é um tema global, é algo que envolve uma iniciativa da Organização das Nações Unidas em prol de diversas ações em favor do planeta. Então, quando você se refere a princípios, eu preciso primeiro trazer, que não é algo inovador, não é algo de agora, tendo em vista que há muitos anos nós vemos trabalhando de um modo de vista global para que os objetivos sejam trazidos para a sociedade e por ela sejam implementados. Então, começando com os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que antecederam a Agenda 2030, e aí surgindo a Agenda 2030 em 2015, pela Organização das Nações Unidas. Os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, fazem parte da Agenda 2030. Foram propostos por uma organização, por diversos países, por especialistas, visando implementar objetivos e metas que pudessem, ao longo de 15 anos, a Agenda 2030, pudessem ser implementados, dando substituição aos objetivos do milênio, que eram 8. Então, os princípios que pautaram tudo isso, a gente chama de 5 P's, que são parcerias, planeta, pessoas, prosperidade e paz.
Cada um deles engloba uma necessidade muito ampla de todos os países, nível global, eu repito, né? Em, principalmente, combater algo que ainda nos assola, que é a questão da pobreza, que é a questão da fome em todo o mundo. Então, enquanto antecipadamente nós trabalhávamos com a erradicação da pobreza e da fome, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável nós traçamos mais 17 objetivos que envolvem muito mais que isso agora, mas também em prol desses 2 objetivos iniciais. Não sei se a Fabiane quer complementar. Não, eu acho que é isso mesmo, né? A gente percebe que dos ODMs que a professora mencionou, né, que foram de 2000 a 2015, a gente observa uma ampliação, né, com os ODS agora, com a Agenda 2030. Porque agora, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando do âmbito social, ambiental, econômico e institucional. Então, a gente tem essa ampliação, por isso que a gente sempre fala que a Agenda 2030, ela é bastante completa, né? Ela requer um entrosamento, ela requer um trabalho conjunto de todas essas esferas. Ótimo. Então, a gente sabe, né, Prof. André, que a ONU Chapecó, ela é integrante, assim, do movimento das ODS de Santa Catarina, desde 2018, né, oficialmente. O que para você, né, significa fazer parte desse movimento e por que a ONU Chapecó integra ele? Quais são as razões que levam a isso? Certo. Então, para falar da nossa participação na questão da sustentabilidade, em fazer parte desse movimento em prol da Agenda 2030 dos 17 Objetivos, eu primeiro preciso ressaltar o nosso papel enquanto instituição comunitária. Ser comunitária, ter dentro da sua missão o desenvolvimento da região, e esse desenvolvimento, obviamente, por sermos uma instituição de ensino, ele é pautado na sustentabilidade, né? O que quer dizer sustentabilidade? Antigamente, a gente falava em sustentabilidade, as pessoas associavam diretamente à parte ambiental. E não está errado, né? Só que ao longo dos anos isso foi sendo ampliado para um contexto social, para um contexto de governança, para uma pluridimensão. A gente hoje fala, né, que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável eles são pluridimensionais e também polissêmicos, ou seja, eles têm vários sentidos e eles trabalham também abordando diversas áreas. Então, ambiental, social, humana, política, várias dimensões, inclusive, que estão sendo acrescidas, como a Fábio estava falando, ao longo dos anos, né? Então, fazer parte da Agenda 2030, desse movimento, né, ser um signatário, é realmente cumprir com o nosso papel em prol do desenvolvimento da região, do ponto de vista sustentável, seja do ponto de vista ambiental, econômico, social, e a educação faz parte de tudo isso como um objetivo importante, né? Inclusive, um dos objetivos que fazem parte dos 17. Exatamente. Então, aí a ONU Chapecó fazendo seu papel de ser uma rede comunitária, né? E eu gostaria de pedir à Prof. Fábio, né? Como o movimento dos ODS está estruturado dentro da ONU Chapecó? Quais são as principais ações que vêm sido pautadas, trabalhadas dentro da ONU e fora dela também, né? Isso. Então, como a professora Andréa mencionou, embora a gente tenha se tornado, né, signatários desde 2018, muito antes nós já tínhamos nossos projetos, nossos programas, nossos cursos de graduação, pós-graduação, preocupados, né, engajados com questões de sustentabilidade, né, nessa área da sustentabilidade. Então, em 2018, quando nós nos tornamos signatários, a primeira pergunta foi de que modo que a gente, né, agiria, o que a gente faria de diferente. E aí a gente foi se dar conta de que o nosso principal foco deveria ser e ainda é a disseminação dos ODS, ou seja, fazer com que muitas das ações, dos projetos que nós já temos na instituição sejam valorizados e sejam vinculados aos ODS. Porque, como a gente falou, a gente tem uma história aí de mais de 50 anos de trabalho junto à comunidade. Então, todas essas iniciativas, né, que já aconteceram, que estão acontecendo, elas colaboram com diversos ODS, né, com diversos objetivos. Então, hoje na ONU Chapecó nós temos uma comissão que a gente faz parte, né? A professora Andréa está sempre conosco, tanto na comissão quanto no projeto de extensão ODS, que tem como objetivo, então, como eu já mencionei, a disseminação, o fortalecimento, né? O engajamento das pessoas com esse movimento, com essa iniciativa, com essa temática de grande relevância.
Então, internamente, a gente promove momentos de conscientização, né? Inserimos o nosso selo em muitas ações que são desenvolvidas, fomentamos isso, seminários que acontecem, né? Oficinas, próprias disciplinas, né, componentes curriculares que têm esse apelo hoje em prol da sustentabilidade e levam o selo ODS, ou seja, de algum modo eles estão colaborando. Externamente também por meio do projeto de extensão ODS no Chapecó, nós também temos iniciativas hoje como ODS na escola, então a gente tem visitado enquanto projeto várias escolas falando sobre esse movimento e falando sobretudo sobre a nossa atuação, né, sobre a atuação da UNO Chapecó frente a esse movimento, que é de grande responsabilidade, que é de grande trabalho, porque de fato é algo que está no nosso DNA, como a prof. Andréia mencionou anteriormente. Então, Só para complementar, se me permite aqui, né? A gente precisa compreender que os ODS, depois a gente vai falar sobre resultados, eles dependem muito mais do que uma proposição. Não é apenas uma proposição, uma agenda, né? Porque é uma agenda política, como eu mencionei no início, né? Sendo uma agenda política, ela foi constituída no momento de encontro entre os líderes, e esses líderes, com a finalidade de resolver problemas de suas cidades, né? A nível global, se comprometeram em tornar isso possível. Porém, a gente sabe que o papel, né? Ele vai aceitar que sejam feitas 1000 proposições, mas quando que elas se tornam efetivas? A partir do momento que as pessoas começam a colocá-las em prática. Então, aqui no Chapecó, né, Fabi, a gente fez um esforço muito grande para que isso não fosse apenas uma assinatura, um documento que não tivesse um significado próprio, ou seja, hoje tudo que a gente implementa vai para um relatório final, e esse relatório final mostra realmente que nós estamos em nível de colégio, em nível de técnicos, em nível de graduação, de pós-graduação, atuando firmemente no propósito de cumprir com os 17 objetivos. E é muito visível porque a gente trabalha os ODS desde o primeiro dia do primeiro ano. Conhecendo eles, né? Exato, a gente vem explorando. Inclusive no momento que nós fomos, né? Exatamente, no colégio isso. falar. Então, mais ou menos é essa iniciativa hoje que a gente mantém e que a gente acha de suma importância, porque realmente quando a gente fala desse tema, a gente sempre fala que reitera, né? Que ele depende de todos nós, né? A gente não pode só jogar para o governo, né? Para as políticas públicas, que ele depende também do engajamento de nós, né? Nós, pessoas, nós, nos nossos microespaços, né? Podemos fazer, sim, a diferença. Eu sei que a gente vai falar mais adiante disso, né? A gente percebe desde que eu entrei aqui, eu comecei a ouvir muito mais falar, né? Sobre todo esse movimento. Exato, porque a gente sabe que é um assunto pautado, hoje em dia é uma atualidade, mas infelizmente não é muito abordado, né, pelas pessoas no seu cotidiano. Então acaba que quando eu entrei aqui no Colégio Uno foi um choque de realidade, né, ver tudo isso, explorar esse mundo novo das ODS. Então esse processo de expansão, assim, dá pra ver que teve um avanço, né, desde que a Uno assinou, né, como signatária lá da ODS Santa Catarina, dá pra ver que vocês conseguiram progredir bastante em todo esse processo, assim, de desenvolvimento sustentável, né? Eu sempre considero, sempre falamos sobre isso na comissão, no projeto, né, com os integrantes, não sou só eu, né, nós temos vários colegas, professores técnicos, né, que são apoiadores da causa, como eu falo sempre. A gente sabe que nós temos muito a avançar ainda, né? Mas é um trabalho de formiguinha e é um trabalho contínuo, é um trabalho permanente, especialmente na disseminação, na compreensão que as pessoas precisam ter sobre o tema e no engajamento, né? Algo que não é momentâneo, não é de um momento, de uma ação e ponto, né? Algo que precisa ser alimentado aí. Falo sempre quase que diariamente, né? Pela comissão, pelos membros, né? Pelas pessoas que integram esse movimento aqui na UNO Chapecó. Então, eu gostaria de saber, antes da ONU se tornar uma signatária, antes de nos tornarmos... Nossa, gente. Sem problema. Corta. Tá. Antes de nos tornarmos signatários dos movimentos ODS, qual que era o envolvimento da ONU Chapecó no desenvolvimento sustentável? Porque a gente sabe que antes tinham movimentos, mas depois eles se ampliaram muito, né, com a assinatura. Então, quais eram as iniciativas que a ONU Chapecó tomava antes disso, né?
nós não precisávamos, enquanto instituição comunitária, de que fossem promovidos, né, documentos e assinatura para que a gente fizesse nosso papel. Isso é importante deixar claro. Por isso que muito antes, os objetivos do desenvolvimento do milênio são anteriores e antes deles, a UNO Chapecó já se constituía com alguém com um compromisso social muito amplo, né? Então, quando a gente trabalha com os objetivos, a gente vai ver que tem da ordem das pessoas, que você trabalha com a questão das parcerias, como eu falei dos princípios, né? E tudo isso nos fez trabalhar com, por exemplo, a ITCP, né, que trabalhava com projetos sociais incríveis, que trabalhava com propostas ambientais, inclusive, que hoje estão em pleno funcionamento aí na sociedade, mas, obviamente, com o nosso papel principal, que é na área educacional. Na área educacional, nós atuamos firmemente há mais de 50 anos na extensão comunitária, e essa extensão comunitária é trabalhando desde questão de leitura, combate à violência, a questão da mediação familiar, ou seja, trabalhando com a questão da paz, quer seja a questão de segurança, quer seja a questão voltada para a saúde. Não há como dissociar do nosso compromisso enquanto formadores, enquanto que acabam construindo, né, o conhecimento dentro da universidade, desse papel social que é de implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que aconteceu? A partir do momento que nós nos tornamos signatários, eu acho que isso ampliou a forma como nós registramos. Então, a partir desse momento, nós começamos a fazer relatórios, nós começamos a destacar o selo nas mais diversas atividades, nós começamos a fomentar a parte da disseminação e principalmente da construção dessa cultura, porque é uma cultura que precisa ser desenvolvida, iniciativas internas e externamente mais amplas e eu acredito que também mais visíveis aos olhos das pessoas. E, por outro lado, também, a partir do momento que as pessoas começam a falar do ODS, ele não é um movimento da UNO, a gente começa a se inserir um pouco melhor também. Nós começamos a mostrar os nossos trabalhos, colocar o selo ODS, mas simplesmente para ratificar um trabalho que já vinha sendo desenvolvido. Então, tá no DNA, né? Como está se no DNA, é perfeita a sua colocação. Está no DNA da UNO Chapecó. Na missão da UNO Na Chapecó missão, né? Está intrínseco no nosso PDI, está intrínseco nos nossos projetos pedagógicos, inclusive do colégio. É verdade. Agora, vamos ver como, para além do espaço propriamente comunitário, universitário aqui, né? A Agenda 2030 como um movimento, assim, internacional, né? Cada um dos 17 objetivos, por mais que todos relacionados de alguma forma, né? Propriamente todos querem atingir essa sustentabilidade, eles têm uma área diferente, né? Essas áreas, elas são muito importantes para o nosso dia a dia, pensando em cada uma delas. A igualdade de gênero, né? Para as professoras, todas as outras também, a vida marinha, a vida terrestre, tudo impacta na nossa vida cotidiana, de alguma forma. Então, a gente pode dizer, tipo assim, que as ODS, se elas aplicadas de forma adequada, elas interferem no comportamento das pessoas durante a convivência diária, assim, tipo, aqui para dentro da universidade também, né? Todos os espaços, se vocês... Certo. Quando a gente trabalha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu repito, né? Ele é um pacto. Ele é um pacto em prol do desenvolvimento da erradicação da pobreza, ele é um pacto em prol do combate à desigualdade, ele é um pacto em prol das gerações futuras, quando eu me refiro à parte ambiental. Então, todos os objetivos, eles foram construídos de tal forma que eles efetivamente impactem nas nossas vidas. Impactar significa construir a cultura para que as pessoas, elas individualmente saibam como agir, para que elas compreendam a importância desse agir diferenciado e que, obviamente, construindo esse elo entre as pessoas, a gente possa, em nível local e depois em nível global, transformar a nossa sociedade em algo que a gente realmente, deixá-la, né, do jeito que a gente realmente quer e precisa. Então, quando a gente se refere aos objetivos, cada um deles vai ser desenvolvido em metas, né? Como vocês sabem, então nós temos 17 objetivos, mas quando ela foi construída, ela se desenrolou, né, em 169 metas. Para cada meta, tem critérios que precisam ser avaliados, né, precisam ser construídos para que, obviamente, ela seja atingida. Esses indicadores fazem com que os governos, né, nível federal, estadual, municipal,
precisem, né, se movimentar e movimentar os seus pares para que as políticas públicas sejam construídas e dessa forma, né, a gente possa colocar um Czinho lá dizendo assim, está correto, agora eu estou começando a andar, né? Então, obviamente, não é para que fiquemos parados esperando que as coisas aconteçam. Metas claras que são construídas em nível global, e aí a importância de dizer o seguinte, é quando a gente reconhece que o problema não é no meu terreiro, né? Ultrapassa as fronteiras, passa a ser algo que atinge as pessoas em nível global, como, por exemplo, a questão climática, né? Claro. Uma situação que atinge lá do outro lado do mundo vem atingir o Brasil. A gente tem visto as catástrofes, né? Então, não podemos ficar alheios aos problemas que não são mais só nossos, né? E obviamente, se eu tenho um problema que é global, soluções globais também. Não se constrói sozinho, né? Não É é um processo a de relações intenção, né? sociais, Exato. assim, internacionais. Não tem como resolver dentro das 4 paredes, né? E acrescentando, se me permitem também, eu compreendo, né, que eu aposto, ou quero acreditar que sim, que se as pessoas pegarem a agenda, né, estudarem, tentarem aplicar a agenda, seja nos espaços escolares, seja nos grupos, seja em grupos de pesquisa, com certeza a gente pode resultar em mudanças de comportamento, né? Você acabou de mencionar o DS5, que fala da igualdade de gênero, né? Algo tão importante que a gente precisa, sim, que isso seja discutido desde lá a primeira infância, né? Assim, para que as pessoas tenham uma mudança de comportamento. Então, a agenda, se não é nem aplicado, quem sabe, mas assim, se ela for discutida, se ela for incorporada pelas pessoas, com certeza eu compreendo que a gente pode ter mudança, sim, de comportamento. Não é do dia para a noite, né, que isso vai acontecer. Mas quando a gente fala no micro, né, o que a gente pode fazer enquanto ser humano, eu posso promover uma igualdade de gênero, convencendo as pessoas que estão ao meu redor, né, discutindo isso no ambiente escolar, para que a gente tenha um mundo aí com menos situações aí extremas de feminicídio, como a gente ouve todos os dias, né. Então, eu acredito sim que ela pode promover mudanças se incorporada. É um trabalho de formiguinha, mas dá algum resultado, queira ou não, né? Ajuda a construir o formigueiro, metaforicamente. Exatamente. Porque ela é muito importante, né? É interessante esse panorama de você ter feito com a educação infantil, porque um dos pilares da pedagogia, da educação infantil, é que a criança aprende por repetição, né? Então, a gente vê que muitas das coisas que são problemas hoje em dia, que são geradas por adultos, como nós, né? A gente não é adulto ainda, mas quase adultos, exatamente. São porque a gente cresceu vendo. Então, a gente cresceu vendo repetições disso. E acaba que a gente acaba reproduzindo, mesmo que indiretamente, às vezes, né? Então, a gente sabe também da vocação que a UNO Chapecó tem quanto ao desenvolvimento de tecnologias, né? Ao desenvolvimento da ciência. A gente gostaria de saber, se você falasse assim um pouquinho, sobre como essa tecnologia pode estar alinhada, né, na busca com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Existem inovações específicas que merecem destaque aqui na UNO Chapecó, em outros espaços que vocês gostariam de pontuar? Eu vou iniciar falando de uma inovação que eu compreendo bem importante, depois eu deixo a prof. Andréia dar sequência à questão mais tecnológica, científica, mas eu vou falar enquanto inovação pedagógica hoje, né? Nós temos nos nossos currículos, desde 2021, uma inovação que chama BEX, Aprendizagem Baseada em Experiências. Sim. Então, essa inovação da UNO Chapecó, ela aproxima ainda mais a universidade da sociedade, e ela tem como intuito fazer com que o estudante realmente aprenda com base nos problemas reais. De certo modo, quase sempre contribua na resolução deles. Então, a gente percebe nessa inovação, que também é, em grande parte, importante para a extensão, né, curricularizada, a gente percebe nessa inovação realmente o alcance dos ODS de forma bem significativa. Hoje a gente pode dizer que em todos os cursos nós temos aí mais de 100 ABECs, né? Mais de 100 componentes rodando, que eu falo, né? Sendo executados, e uma abrangência enorme dos objetivos, né? Justamente pelo que vocês falaram antes, os ODS são muito amplos, né? Então a gente tem aí as áreas da saúde, ODS
que fala, né, da saúde e o DS3 de forma direta sendo trabalhado, as áreas das engenharias, o DS9 lá que fala sobre, né, Infraestrutura. inovações, infraestrutura exatamente muito significativa, enfim, a gente tem uma gama aí enorme. Então, falando enquanto graduação, porque como a prof. Andréa falou antes, né, na universidade a gente tem iniciativas de ensino, de pesquisa, de extensão, né, falando enquanto graduação, eu gostaria de reforçar a BEX como uma inovação bem importante. Muito bem, eu vou partir lá do início da tua pergunta, né? Quando você fala em inovações e tecnologias, né? Primeiro que a Fábio já foi muito feliz quando ela falou sobre a questão da ABEX como um processo, como uma metodologia, né? Então, entender a tecnologia, não necessariamente ela é digital, né? Nós temos tecnologias como esta que visam a inovações e que não necessariamente utilizam de algum aplicativo ou de outras coisas, né? Mas, de todo modo, a universidade também acaba trazendo para os seus pilares, trazendo como sua forma de atuação em vários âmbitos, como eu falei, levando a que as pessoas compreendam o ODS como muito importantes para suas pesquisas, como muito importantes para suas práticas extensionistas, como muito importantes para suas disciplinas, para o seu ensino, né? Então, a gente acaba trabalhando muito isso, fortemente isso como linhas de pesquisa dos nossos mestrados, dos nossos doutorados. Nós trabalhamos na extensão sempre visando atender um ou mais objetivos, que geralmente são vários, né? Porque eles acabam se integrando. E dessa forma, a gente acaba construindo um ambiente muito propício para o atingimento das metas aí relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu posso dizer que hoje, aqui na universidade, não há nenhum dos objetivos, dos 17 objetivos, a gente não trabalha com todas as metas, mas a gente trabalha com todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, criando desde aplicativos, nós já tivemos projetos aqui, como, por exemplo, o Moeda Verde, né? Que é um aplicativo que foi criado com a finalidade de incentivar condutas de hábitos e hábitos saudáveis em troca, né, de pontuação e de brindes. Então, durante muito tempo, o Moeda Verde funcionou. Inclusive, ele tem uma sala no Pollen Park, né? Quem puder conhecer o Moeda Verde, né? Ele é muito interessante. Mas nós trabalhamos também, como, por exemplo, hoje aqui na universidade instalado, o Centro de Resolução de Conflitos, o CEJUSC, né? Que é um centro do judiciário voltado para minorar um pouquinho da disputa, dos conflitos existentes entre as pessoas. Ali a gente trabalha com a mediação e com a conciliação. Esse atinge também um dos objetivos, que é a questão da paz, né? Sim. Então, dessa forma, nós inclusive já participamos há muito antes da agenda. Nós já éramos mediadores, nós tínhamos um centro de mediação familiar aqui no Chapecó. Já participamos, inclusive, de prêmios nacionais, ficando entre os finalistas no Brasil inteiro em relação ao Prêmio Novari, por exemplo, né? Nós trabalhamos na área de saúde com soluções, desde o soro de leite como forma de trabalhar peles, então, trabalhando com a questão da saúde. Enfim, nós podemos dizer que nós atuamos, para cada um eu teria um exemplo para citar. Nós temos muitos exemplos exitosos aqui dentro da universidade. O Pollen Park, eu até pensei, nós como pelo colégio, nós já visitamos várias vezes lá e a gente percebe que cada sala, né, tem alguma empresa diferente, algum movimento diferente, sempre voltado para essa tecnologia, assim, que vai, de fato, trazer alguma mudança. Se não me engano, tinha até um tempo atrás uma de energia de painéis solares, Certo. né? Então, entra no ODS de energia limpa e renovável. Então, assim, todo esse movimento, assim, do pólen, né, de construção de tecnologias sustentáveis, saudáveis. Posso só mencionar que você fala do Pólen, né? Nosso centro de inovação. Ele é um centro de inovação, transferência e tecnologia, né? Então, além de científico, ele é tecnológico. E que bom que você falou isso, porque o pólen, né, ele já tem todo um significado dentro do próprio nome, né? De ser um polinizador, né? De trabalhar com a disseminação. E ali a gente trabalha com um dos nossos princípios, que é a questão das parcerias, né? Então, parceria entre o setor público, privado, entre o setor, a universidade, mas também entre as pessoas, principalmente entre as pessoas, para que elas compreendam o seu papel, para que elas busquem soluções, tanto do nível econômico, porque sim, faz parte, mas também soluções que visem, como você falou, a questão da sustentabilidade ambiental. Né? Então, ali a gente trabalha com muitos projetos de impacto social que fazem a diferença na sociedade. É verdade. A gente sabe, você ia
Ok, Não, perdão. eu só ia acrescentar, quando a gente fala em pólen, também que eu acho de suma relevância, quando o pólen promove, né, isso é de forma rotineira, momentos, né, de discussão, de compreensão da realidade, de proposição de melhorias, né, são os hackathons lá, os hackagovs, então são momentos, de fato, que a tecnologia, ela é acionada, né, ela é pensada para tentar resolver, né, para buscar resolver uma problemática nossa aqui da região. Então, ela também acaba, como a prof. Falou, também acaba juntando, né, várias mentes para pensar soluções de inovação, aí sejam tecnológicas ou não. Então a gente vê que é um serviço sempre de muita conexão, né? Uhum. Tanto do âmbito social quanto do tecnológico mesmo, né? E não é fácil, né? A gente percebe isso estando aqui em contato com esse movimento, assim, que é, tem uma dificuldade na implantação desses objetivos. Mas o que vocês podem nos dizer dos maiores desafios enfrentados para essa integração das ODS, né? A nível de universidade, mas também de município, de comunidade, como vocês preferirem. E o que a gente pode fazer para superar eles, assim? Enquanto universidade, notem que a gente vem buscado, né, desenvolver o nosso papel. Mas como eu falava no início, os ODS, eles dependem de políticas públicas. Políticas públicas de Estado e políticas públicas de governo. Políticas que realmente implementem, porque para cada área daquelas ali está linkada aos municípios, ao Estado e à União de uma maneira muito direta. São compromissos que os governos, né, que a governança precisa ter. Então, hoje nós temos muitas dificuldades em virtude muitas vezes da falta de associatividade ou da falta de organização dessas instituições em compreender o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque, infelizmente, alguns governos ainda não conhecem. Nós já estamos quase finalizando, a gente tem alguns Exatamente. municípios, alguns, eu acredito que estado, nível de estado, nem sei dizer, mas municípios eu tenho certeza que, inclusive, se você falar o que é ODS, eles não sabem. Então, como é que eu vou... Eles podem até estar trabalhando com políticas para atingir os objetivos. Mas Mas não aí conectam, né? não conectam. Uhum. Então, a partir do momento que eu desconheço, que eu não compreendo, que eu trabalho de forma isolada, muitas vezes eu também não consigo atingir os objetivos da própria cidade. Então, temos dificuldades em que as pessoas saibam, né, que elas conheçam e, obviamente, que elas implementem. Tá na coletividade mesmo, nessa união que a Exato. gente depende bastante para... É o que a gente disse antes, né? Não tem como resolver um problema a nível mundial dentro das quatro paredes. Eu acho que vocês, não sei se vocês vão chegar a conversar sobre esse assunto, mas eu acho que a gente pode falar dos resultados da agenda. Não sei se está no hall de vocês, sim, mas claro, enfim, né? podem. Quando eu falo até pouco tempo, até o ano passado, né, nós tínhamos alguns resultados e também bastante incipientes em relação aos indicadores propostos, ou seja, as metas, né? Nós temos metas, elas estão ou não estão sendo atingidas. Neste ano saiu o relatório LUZ, que é um relatório efetivado por um grupo de trabalho, mais de 43 instituições especializadas nesta área, mais de 83, mais de 100, na verdade eu tinha um número de 83, mas são mais de 100 especialistas que trabalharam para avaliar se estão ou não estão sendo atingidas as metas propostas aqui no Brasil. Porque uma coisa é a gente ter essas 169 metas em nível mundial, o Brasil teve que adaptar, obviamente nós trabalhamos hoje pela pesquisa, né? Eu tinha um trabalho de 175, mas pelo que eu vi pela pesquisa, são 168. É menos metas do que a gente imaginava. Mas das 169, uma não é aplicável e 169 estão com problemas. Vou ler alguns dados para vocês. 102 metas estão em retrocesso. Ou seja, elas não só melhoraram, como elas pioraram. 14 metas estão ameaçadas por diversos fatores que o relatório traz ali, falta de cuidado, falta de investimento e outros mais. 16 metas estão estagnadas. Então, 9,46% das metas estão paradas no mesmo lugar que foram avaliadas no ano anterior ou nos anos anteriores, não evoluíram nada. 29
são consideradas insuficientes, ou seja, elas andaram, mas é praticamente nulo, né, a ação, são insuficientes, 17,1% isso significa. 3 apenas estão em progresso e não é ótimo nem bom, é satisfatório. E 4 não sequer possuem dados. E aí o fator que eu chamo a atenção, né? Que não basta os problemas que a gente possui, ainda as que não possuem dados significa que, além de a gente não executar, a gente também não produz dados para que essas metas possam ser avaliadas. Então, o relatório Luz, ele traz, assim, uma situação muito grave em nível de Brasil, porque notem que vocês estão falando da agenda e dos 17 objetivos como algo muito bom e para nós aqui da UNO Chapecó, a gente diz que eu acho que atinge 100%, né, do empenho, do esforço. Mas em nível de Brasil, a gente pode dizer que existe um atraso de 80% em relação às metas em nível mundial. Caramba. É grave, né? É muito grave. Então, quando a gente fala isso, vocês vão dizer, mas por que isso está acontecendo? Aí o relatório traz inúmeros fatores. Desde o que eu falava, a desorganização governamental, brigas políticas, né? Desde a despreocupação, desde a questão da pandemia mesmo, que mostrou que o Brasil, por um lado, está amplamente desenvolvido, nós temos um SUS, né? Por outro lado, vocês viram as dificuldades que nós tivemos de alinhamento, desde compra de vacinas até implementação de políticas que fizeram com que muitas pessoas acabassem morrendo. E a gente trabalha com uma pobreza que, ao invés de evoluir, ela aumenta. Nós estamos com pessoas passando fome aqui em Chapecó. E a gente acha que isso não acontece, né? Ah, não, na minha casa não acontece, nos meus arredores não acontece em Chapecó. E eu tenho uma informação de que Chapecó está com graves problemas em relação à fome. Há um descaso, né? As pessoas passando fome. Vocês acreditam que em pleno século XXI a gente ainda poderia dizer que alguém está passando fome? Chapecó, a gente teria alguém sem moradia? Não, né? Então, quando a gente trabalha, a gente percebe que isso já não deveria ser, quando a gente fala em construir cidades inteligentes, em desenvolvimento do Brasil e do mundo, esse é um problema que a gente já deveria ter superado. E ainda não superamos. Acesso à educação, acesso à saúde. Onde que está previsto isso? É na agenda? É na Constituição Federal de 88, que trouxe, e muito antes, né? Mas a Constituição Federal de 88 que implementou. Então, muito antes nós já vimos a obrigatoriedade de que isso fosse implementado. E nós não temos. Então, nós temos muito enquanto cidadãos, enquanto vocês jovens, por favor, né, atendam o nosso chamado e venham para que a gente lute por melhores condições de vida, para que as gerações futuras possam realmente ter o que é seu em vários ambientes, na questão ambiental, na questão social, na questão de governanças fortes, na questão humana, né, Fabi? Nós precisamos, sim, de países, de municípios, de estados cada vez melhores. Então, eu fiquei bem impressionado com os dados apresentados. E agora eu gostaria de pedir dicas para vocês, né? Tanto para os nossos espectadores, quanto nós como estudantes, do que a gente poderia para fazer uma mudança de hábito, uma mudança de costumes. Como que a gente poderia contribuir para realizar, né, os objetivos de desenvolvimento sustentável em nossa família, na nossa comunidade, na nossa cidade. Como que a gente poderia impulsionar o projeto. Exatamente. Eu vou iniciar falando, eu acho que mais enquanto pequenas ações, né? Primeiro que dizer para vocês que eu acho que o que a Prof. Andréa trouxe é de fato assustador e preocupante, e um dos elementos que é analisado é justamente os relatórios dos signatários, né? Então, a nossa obrigação enquanto signatários do movimento é todo ano emitir um relatório, e esse relatório vai para o movimento do Estado, né, ao qual a gente integra, que avaliam de fato o que a gente vem fazendo, o que a gente não vem fazendo. Enquanto medidas, de fato, como cidadãos, acho que a gente pode pleitear, né, sejam momentos de eleição ou não, a gente pode pleitear junto aos nossos representantes para que o Estado realmente desenvolva políticas de Estado e não políticas de governo, né? Qual é a diferença? A política de Estado é algo duradouro, é algo que, independente de governo, da troca de governo, ele permanece. O que a gente percebe ainda hoje é muito as pessoas entendendo como algumas medidas como política de governo, ou seja, esse governo investe nisso e aquele governo não investe nisso, né? Ou naquilo. Então, o combate, quando a gente fala o combate à fome,
É algo básico, né? Algo básico, e eu acredito sim, isso que a prof. Andréa falou, basta a gente ver hoje, né, o nosso dia a dia, né? Quem é dona de casa, né? Vocês como filhos também, tenho certeza que percebem que não é fácil, né? Hoje em dia, manter uma cesta básica, né? Não é fácil, assim, porque tá tudo muito, né, com um custo muito além do que a gente consegue angariar. Então, acho que é isso, assim, é pleitear políticas pensando em... Porque alguns ODS, de fato, o alcance são determinados por políticas de Estado, é exemplo desse que eu falei, né, o ODS de combate à fome, de combate à miséria, e algumas coisas, né, claro que enquanto cidadãos a gente também pode colaborar, no sentido de mitigar, né, de diminuir esse efeito. Então, enquanto cidadãos, sempre a gente não pode fechar o olho para essas questões que acontecem ao nosso redor. Por isso que uma das ações que a gente, por vezes, faz no Chapecó são campanhas, né, de diversas naturezas, e que, por mais que sejam apoios momentâneos, ou seja, não é algo que vai resolver por total, ela diminui, né, ela mitiga esse prejuízo. Então, no âmbito mais micro que eu falo, a gente pode investir realmente, né, em espaços, em momentos de solidariedade, para a gente, né, diminuir esse impacto, diminuir esse sofrimento. E alguns ODS que eu compreendo que podem sim ser impactados com diálogo, com a ampliação do debate, a exemplo do que eu falei antes da igualdade de gênero, né? Que, por mais que existam políticas, daqui a pouco, que penalizem, né? As coisas precisam mudar a partir da educação, né? Então, a gente percebe que a gente pode contribuir de diversas formas, de diversas maneiras, para o alcance dos ODS, né? Dos 17 ODS, que são muito amplos, né, prof? Com certeza. Dizer a vocês assim, ó, que a gente pode muitas vezes não saber por onde começar, né? Enquanto governos, né, pensamos que esse momento aqui ele é muito importante porque ele vai ser disseminado. Sim. Então, falar sobre a temática, vocês, como a gente disse lá no início, estão de super parabéns, porque, na verdade, nós estamos trabalhando com os ODS aqui, né? Que é uma forma de a gente incentivar as pessoas a compreender o cenário, ver a importância e, obviamente, fazerem as suas partes, né? Qual é a minha parte nesse processo? Se cada um fizesse a sua, com certeza as coisas seriam resolvidas, ou pelo menos melhoradas. Mas o próprio relatório Luz que eu comentei, ele traz fundamentadamente quais são as maiores dificuldades, os problemas, onde nós estamos nos equivocando, né? Enquanto... Eu digo nós no sentido dos governos e também da sociedade, e traz 162 recomendações. Então, uma das coisas que o relatório diz é a seguinte: nós podemos ainda, nesse tempo que nos resta, avançar significativamente na questão dos ODS? Sim, basta começar, né? No primeiro começo seria ler as recomendações e começar a agir, né? Mas para isso a gente precisa que isso seja trazido até os governantes, a gente precisa que eles adotem isso como um compromisso e que passem a desenvolver, então, políticas públicas eficientes, né? Porque a eficiência ela é muito dificultada hoje em dia. Então, nós precisamos que as políticas existam, mas que elas sejam eficientes e que elas sejam levadas muito a sério, para que a gente realmente possa encontrar os resultados esperados. A agenda, eu já disse, ela é política. Se ela não sair do âmbito político para um âmbito social, para onde as pessoas possam se compreender parte, para que elas possam fazer dentro das suas casas um movimento, compreendendo que a questão ambiental, que a questão social, que a questão política e que a questão de governança, elas precisam estar integradas, vai ser muito difícil, né? Então, esses P's, né? Planeta, ele é nosso. Pessoas, somos nós, né? Prosperidade, todos precisamos dela. Todas as pessoas precisam ter prosperidade em suas vidas, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. O que nós estamos fazendo para isso, né? Parcerias. Parceria significa compreender que eu não estou só neste mundo e que eu preciso me encontrar enquanto cidadão, que é parte do todo, né? Que não adianta eu tentar me desenvolver sozinho, porque a gente é parte dessa construção. Ou seja, eu posso estar numa mansão, mas se ela estiver cercada de favelas e de insegurança e de violência, eu serei um presidiário, né? Um preso dentro da minha própria residência. Então, eu preciso compreender que eu preciso de segurança, eu preciso de pessoas com menos conflito, eu preciso de uma educação, e que se as pessoas melhorarem no todo, quem ganha, a gente ganha individualmente, né? E a questão da paz, né? Compreender que
o ser humano, ele é alguém, né, que precisa ser respeitado nas suas individualidades, gênero, raça, dentre outras muitas, e compreendido também nos seus processos. Nós somos seres individuais. Quando aprendemos, quando escolhemos o que nós queremos atuar profissionalmente, né, pessoalmente, isso vem muito da palavrinha empatia e da outra palavrinha que eu digo que é respeito, né? Então, vamos agir, vamos fazer o nosso melhor enquanto instituição, enquanto pessoas, e eu tenho certeza que a gente vai evoluir. Tem razão. O objetivo da agenda é não deixar ninguém para trás, né? Então, isso que a prof falou, quando a gente olha para o outro, entende as necessidades dele de algum modo, consegue colaborar, seja, né, prof, de forma muito pontual, a gente já está, enquanto pessoa, naquele momento, fazendo a diferença. Isso não vai, com certeza, resolver o problema, né? Eu sempre falo assim, isso não vai resolver o problema da atingir por completo a agenda, porque a gente precisa de implementação de políticas, como a gente tanto falou, mas vai colaborar com certeza, né? Para que a gente não deixe aí alguém que está ao nosso lado, né, passando por alguma necessidade, se a gente puder ajudar. Então, eu acredito nisso também. E é isso que eu, como aluno, né, percebo no colégio no Chapecó. Porque os ODSs, eles são coletivos, mas a gente vem sido criado em um mundo individualista, né? E é isso que eu vejo que o colégio, a instituição também, agrega muito na gente quanto ao trabalho em equipe, quanto à empatia, quanto ao respeito. Então, a gente vê que realmente o progresso está sendo feito com uma voz de dentro, né, falando. Então... Sim. Bom, prof, se tem mais algum tema que envolve as ODS, que envolve aqui gestão comunitária da UNO Chapecó, gestão do município social sustentável, que vocês querem abordar, que a gente ainda não discutiu, sintam-se livres e no seu vontade, o podcast é de vocês também. Assim, podem acrescentar o que vocês quiserem pro debate, com certeza a gente vai ouvir aqui. Então... Eu quero fazer um convite, né, a Sim. vocês estudantes, aos colegas de vocês, aos espectadores, para que eles conheçam o trabalho desenvolvido pela UNO Chapecó como um todo, né, o trabalho da comissão, que é coordenada pela Fabiane, as nossas pesquisas relativas à área, mas as pesquisas de um modo geral, os projetos de extensão, as nossas iniciativas na área do ensino, e que vocês possam fazer parte desse processo, né? Então, isso já é uma demonstração, mas existem tantos momentos que a gente tem institucionalmente, né, Fábio, que a gente ainda precisa de auxílio, nós precisamos de parceria, nós precisamos compreender que nós somos um todo, né? Então, sejam muito bem-vindos nessas iniciativas de ordem do desenvolvimento sustentável aqui na UNO Chapecó, para que eles sirvam efetivamente para o desenvolvimento da nossa região, como a nossa missão enquanto universidade comunitária. E agradecer imensamente pelo convite, Luiz, Antônio, Colégio UNO Chapecó, porque a gente sabe que desde o início o colégio ele foi proposto para ser diferenciado, para ter uma visão de mundo, de ensino, de educação, que ultrapassasse o limite do básico, né? E a gente percebe o quanto isso tem acontecido. Vendo vocês aqui, né, falando de assuntos tão importantes de uma maneira tão eficiente, né? Então, eu me sinto orgulhosa enquanto no Chapecó, eu me sinto orgulhosa enquanto na Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da Universidade, e ficamos à disposição aí para o que vocês precisarem. Muito obrigada. Eu acho que temas teríamos muitos, né? E vocês, com certeza, aí nos diálogos, nos debates, a partir do que a gente trouxe hoje, né? Acho que tantos outros momentos poderiam ser fomentados, falar sobre os números, né? Desmembrar aí as ações, né? As sugestões de implementação, enfim. Acho que a discussão ela é bastante ampla e bastante importante, certeza. Né? Também gostaria de agradecer bastante, convidar, se vocês não seguem ainda, e também quem nos ouve, a seguir as nossas redes sociais, né? Nós temos o Instagram, é ODS UNO Chapecó, também o Facebook. Nós buscamos hoje fomentar, como eu falei no início, né? Disseminar o movimento interna e externamente a UNO Chapecó, porque a gente compreende de que fato que é uma semente que a gente tem que plantar diariamente, né? Então, agradecer e se colocar à disposição aí para outros assuntos. E quando a gente pensar sempre em sustentabilidade, eu sempre penso, né, lá na minha casa, o que eu posso fazer no âmbito social, ambiental, econômico, institucional, né, de governança que a gente tem feito aqui no Chapecó, para contribuir, né,
por menor que seja, né? Assim, mas que ação que eu posso fazer enquanto cidadã, enquanto dona de casa, enquanto profissional, enquanto mãe, para mitigar aí esses prejuízos, né? Esses números tão desafiadores e tão tristes, né? De certo modo, que a gente percebe aí. Então, é sobre isso. Obrigada. Verdade. Gente, obrigado. A gente que gostaria de agradecer, né? Exatamente. Representando o colégio, assim, vocês por trazerem todo esse aprofundamento, essa instrução, assim. Então, muito obrigado, né, professora Andréa, professora Fabiane, pela disponibilidade, pela participação nesse primeiro colégio no Chest, tá? Então, é isso, gente. Que conversa boa. Realmente, sério. Exatamente. Foi de muito proveito, né, para todos nós, acredito. Eu também gostaria de agradecer a vocês. A gente vai estar sempre de portas abertas, de microfones a postos para receber vocês aqui novamente. E aos ouvintes, eu gostaria de agradecer por nos acompanhar até aqui. Então, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o Colégio no Cast, explainem o nosso Spotify, no YouTube, do Colégio no Chapecó. E logo a gente vai abrir, acredito eu, uma caixinha de perguntas para que vocês mandem temas que vocês gostariam de ouvir aqui conosco. Então, novamente, muito obrigado aqui a todas, né? É assim que a gente conclui, eu acho, o primeiro episódio aqui do nosso Colégio no Cast. Obrigado a você, ouvinte, por estar com a gente. E lembre-se, pequenas ações abrem portas para grandes mudanças. Até a próxima. Tchau! Tchau. Tchau, obrigada, pessoal. Até mais. Este episódio foi apresentado por Luiz Gustavo Gonçalves Gris e Antônio Eduardo Martins de Lima, com roteiro de Gabriele Granzotto, Nicole Hartmann Segalin, Emily Cristine de Oliveira, Alana Saraiva Santos, Luiz Gustavo Gonçalves Gris, Antônio Eduardo Martins de Lima e edição de Gabriel Alves Anquim, João da Cunha Postal e Maria Vitória Cadori, sob supervisão dos professores Marcelo Ló e Juliane Pires. A gravação e edição deste episódio foram realizadas no Laboratório de Mídias Sonoras da UNO Chapecó, sob supervisão dos técnicos Leonardo Camargo e Maria Luísa de Matos. O Colégio no Cast é uma produção do Colégio no Chapecó.